Olá! Vamos falar hoje sobre os data frames em Spark e como que esse tipo de estrutura nova de dados ajudou a tornar o processamento das informações mais rápido e mais otimizado dentro do Spark e também, ao mesmo tempo, permitiu que uma API mais simples e mais próxima do programador convencional fosse utilizada pelos desenvolvedores, de forma que o uso do processamento de dados, da preparação de dados e de ciência de dados em Spark passasse a ser realmente ampliado e tornado mais simples, tanto na linguagem original, que é o Scala, quanto em linguagens como Java e principalmente Python, que passou a ser uma língua franca para data science nos últimos tempos. Bom, nós vamos dar uma olhadinha como que essas APIs estruturadas funcionam, qual era o problema que nós vimos, que a comunidade vinha em RDDs, o que tem um pouquinho da Data Frame API, os tipos que o Spark oferece dentro da API Data Frame e as operações mais comuns dentro dos Data Frames. Bom, a RDD é a abstração mais básica que o Spark possui. Como a gente já viu em palestras anteriores, o Spark ele foi construído em torno das RDDs, as Resilient Distributed Datasets. Uma RDD é basicamente uma collection do Scala que é distribuída pelos nós de um cluster e que consegue ser mantida em memory ao maior tempo possível. Isso oferecia várias vantagens em relação ao processamento original em MapReduce, que na realidade era o objetivo principal do Spark, para o qual ele foi criado. A ideia do Spark era conseguir fazer com que os estágios intermediários do processamento em MapReduce fossem convertidos para processamento em memory, onde esses dados não precisariam ser gravados e distribuídos e replicados dentro do sistema HDFS, e que mesmo que você mantivesse esses dados em memory, a estrutura toda se mantivesse resiliente, ou seja, que se houvesse algum tipo de queda ou se houvesse algum tipo de perda de algum dos nós, o que passa a ser comum, estatisticamente falando, quando você tem um conjunto muito grande de computadores, 200, algumas centenas de nós, é muito provável que alguns deles deixem de funcionar ao longo do tempo. Então, o RDD ele, manteve a capacidade de você ter os dados ainda recuperáveis, seja porque os dados são particionados ou seja porque você pode reconstruir os dados a partir das operações. E a gente conseguiu, e o objetivo principal foi mantido, que é o fato de você conseguir tornar o processamento de um MapReduce ou um processamento semelhante a um MapReduce mais rápido e mais dinâmico dentro de um cluster. Junto com isso, nós tivemos mais algumas coisas que foram colocadas. Logo depois dos RDDs serem tratados, o RDD é uma collection de objetos completamente díspares, ou seja, ela não faz inferência sobre o tipo da collection, sobre qual tipo de objeto que está dentro da collection. A partir disso, nós tivemos os schema RDDs, onde você pode colocar, pode reforçar, pode enforçar enforçar é uma palavra ruim, né? Mas você pode forçar um esquema dentro dos dados que estão colocados ali dentro. E dessa forma você pode, pelo menos, ter uma previsibilidade em relação a quais dados estão tratados dentro do seu RDD. O problema com os RDDs, fora o fato de que, para quem é acostumado a trabalhar com Scala, uma linguagem dinâmica, e com programação Lambda, os RDDs eram uma solução bastante interessante. E esse era o caso, afinal, do criador do Spark, Matei Sahara. Ele gostava muito de Scala e usava o Scala no dia a dia dele. Mas não é exatamente uma linguagem popular, ela nunca chegou a ser tão popular assim quanto outras. E apesar de nós usarmos hoje em dia Lambda, tanto em Java quanto em Python, até em outras linguagens, o programador convencional trabalhava com dados, estava mais acostumado a alguma coisa como funções de transformação, como SQL e algumas outras possibilidades para trabalhar com os dados. Tinham três principais características aqui dentro. O fato de que o RDD tem o conceito de dependência, quer dizer, você tem todas as operações que são executadas dentro dos dados são armazenadas, você pode voltar a elas se for o caso. Com as partições, você cria o conceito de localidade dentro do cluster. Então, separe os dados, particiona os dados pelos nós do teu cluster e você pode fazer com que nós que tenham processadores livres, cores livres, possam processar os dados de uma partição em particular. E daí você pode fazer isso em paralelo. A gente já discutiu um pouquinho sobre isso na apresentação passada. Isso faz com que você possa processar dados de uma forma muito mais dinâmica, quando isso é possível, obviamente. Quando você não tem uma certa dependência entre o processamento de um bloco e o processamento do próximo bloco. Mas existem muitos casos onde isso é possível. E nós temos as funções de execução.
Quer dizer, você tem uma partição e você vai, de alguma forma, iterar sobre aqueles dados e executar alguma coisa no worker dentro daquela informação. A única questão é que, por conta de como o Spark foi construído inicialmente, essa função de execução era opaca para o gerenciador do cluster. Opaca no sentido de que o gerenciador do cluster, apesar de ele, obviamente, saber qual era a função que estava sendo colocada ali dentro, ele não tinha inferência sobre qual o tipo da função, sobre qual o tipo de transformação que era executada, sobre qual a consequência que isso teria para os dados. E basicamente o Spark só sabia que os dados entravam dentro de uma pequena caixa preta e saíam provavelmente transformados do outro lado. De certo ponto de vista, isso não tem tanto interesse assim, quando você está distribuindo os dados e a intenção principal é você processar esses dados de forma distribuída, mas isso começa a ser interessante quando você pensa em tentar otimizar essas operações. Muitas das operações que são executadas dentro de uma massa de dados, elas não necessariamente precisam seguir a ordem exata na qual o programador solicitou que essas transformações e ações fossem executadas. A gente percebe isso de forma muito clara quando está trabalhando com um Query Engine Processor de um banco de dados relacional. Então, o banco de dados relacional ele vai extrair as operações que são necessárias a partir de um SQL. Então, você tem um join, com order by, com group by, com projeções, com filtros no where, coisas assim. E então, baseado em quais características dos dados, quer dizer, tamanho de tabelas, tipos dos dados, chaves, quais são os índices disponíveis e coisas assim, o Query Engine Processor ele vai possivelmente alterar a ordem na qual as operações são executadas, pensando na ordem que você declara elas na cláusula SQL. Mas ele pode trocar essa ordem à vontade, ele tem essa liberdade, para gerar processo de otimização. Porque ele sabe mais ou menos quais são as operações, e sabe quais são as consequências das operações, sabe quais operações podem ser colocadas antes umas das outras. O fato dos RDDs manterem as ações e transformações nos dados de forma fechada, quer dizer, uma pequena caixa preta, impedia qualquer tipo de otimizador de ser executado em cima disso. Essa opacidade, como está aqui no último bullet, diminui a chance de otimização. E os dados que a RDD tratava eram dados simplesmente genéricos, eram um objeto genérico. Quando a gente trabalhava com isso dentro do esquema RDDs em Scala ou em Java, a gente tinha algumas informações a mais, mas não em Python, por exemplo. E provavelmente não em R também. Essa falta de otimização passou a ser sentida assim que o Spark começou a ser utilizado em diferentes massas de dados. Perceba que no começo a intenção do Spark era otimizar o modo como o MapReduce funcionava, e isso deu muito certo, isso teve muitos resultados muito positivos, e o Spark começou a ser usado basicamente só por isso. Uma vez que esse problema já tinha sido resolvido, os programadores começaram a pensar um pouco mais e, bom, eu poderia otimizar isso aqui melhor se por acaso eu tivesse chance de olhar dentro das operações e verificar o que está acontecendo. O meu banco de dados relacional faz isso, será que o Spark não poderia fazer também? E coisas assim. Esses desejos acabaram dando origem a novos tipos de estruturas de dados, que são os data frames, os datasets. Nós discutimos brevemente nas apresentações passadas, e isso passou a ser disponível a partir do Spark 2.0. No Spark 2.0 a gente passou a tratar os data frames como as estruturas de dados primárias do Spark. O modo como o Spark trata isso internamente fica a cargo do próprio engine dele, próprio core do Spark, mas do ponto de vista dos programadores, a partir da versão 2, os data frames passaram a ser as estruturas de dados mais evidentes para serem tratadas em qualquer tipo de programa. Com o Spark 2.x e os data frames, a gente passou a usar operações de mais alto nível, muito parecidas com operações de transformação de dados em outros APIs, e também semelhantes com uma sintaxe que a gente via dentro de um SQL também. Se vocês estão imaginando que, ok, então por que a gente não usava SQL logo de cara? Sim, nós temos explicação para isso. O fato é que em muitos tipos de processamento, processar usando funções de alto nível pode ser interessante. E o fato dessas operações serem muito semelhantes a SQL e o fato do SQL ser uma linguagem modular, onde você pode definir exatamente o que cada bloco dela faz, uma linguagem de processos,
fez com que a API do Spark SQL também fosse desenvolvida, que é o nosso próximo assunto. Mas essas operações de outro nível passaram a ser executadas em cima desses data frames. Essas operações são comuns em uma Domain Specific Language e elas são expostas pela API Data Frame. E além disso, a API Data Frame passou a permitir que você pudesse detectar um esquema dentro dos dados. Eventualmente o formato de dados permite que você faça isso. Se é um CSV bem comportado, um JSON bem comportado, coisa assim. Ou você forçar um esquema caso você ache necessário. Você repassar um esquema, você passar como parâmetro um esquema para o Spark e o Spark colocar esse esquema, forçar esse esquema dentro dos dados, e inclusive com decisões sobre o que fazer quando uma linha, por exemplo, de um arquivo CSV ou de um JSON não corresponde ao esquema que foi passado. Tudo isso está na documentação e a gente já usa isso já faz um bom tempo. O ponto principal disso é que, se vocês lembram como o Spark funciona, ele usa o Lazy Computation, que é o fato de postergar a execução das funções até o máximo ponto possível. Até o ponto onde é inevitável que você tenha que mostrar os dados ou transferir os dados para algum lugar. Ou seja, quando você vai mostrar os dados na tela, quando você vai gravar os dados no arquivo, vai transferir para um outro objeto ou coisa assim, aí então o Spark é obrigado a fazer o processamento todo. Esse modo de execução lazy faz com que ele vá acumulando as transformações que você pediu dentro dos dados, e quando você tem que gravar aqueles dados realmente, ok, eu tenho tudo isso que foi pedido pelo programador, então ele pediu um filtro, pediu 2 filtros aqui, pediu um order, pediu uma agregação, qual a melhor maneira de otimizar isso daqui para conseguir fazer isso da forma mais rápida possível? Do mesmo modo que um Query Engine Processor faz em um banco de dados relacional. Por si só, essa mudança no Spark 2.0 permitiu que você tivesse, 2.x permitiu que a gente tivesse mais desempenho, uma eficiência maior de otimização e permitiu que a gente pudesse acoplar módulos dentro do Spark que melhorasse ainda mais essa possibilidade de otimização que ele já possui naturalmente. A API Data Frame é muito parecida, para quem trabalha com Python, com a API de Pandas, dos data frames do Pandas. Na realidade, ela é um misto entre o que você tem dentro do Pandas e o que nós já tínhamos dentro dos RDDs, que eram datasets distribuídos e in memory. Basicamente, uma tabela, uma grande tabela, que vai ficar em memory o maior tempo possível, até o ponto possível, e possivelmente distribuída pelos seus cores ou pelos seus nós, pelos seus workers dentro do seu cluster. As colunas têm nomes, possuem esquema, você pode solicitar um esquema para esse tipo de... para quando você carrega, quando você cria um data frame. Tem uma série de tipos específicos, nós vamos ver logo em seguida, mas seguem muito bem os tipos padrões das classes de tipos de escala e das classes wrapper, que estão no java.lang, e tem tipos equivalentes em Python, em R também. E acho que eu já comentei na palestra anterior, os data frames são imutáveis. Então você cria um data frame, quando você aplica uma transformação nele, você está criando na realidade um outro data frame, que você vai ter baseado nos dados do original, mas já com essas funções modificadas. O que não quer dizer que você tenha esses dois datasets, dois data frames carregados completamente em memória. O Spark pode muito bem fazer otimizações, onde ele mantém só um bloco de memória central com todas as informações e as transformações que você pediu em uma outra, um índice para quais são, se for um filtro, para quais são os dados que você precisa para o segundo data frame. Então ele pode fazer otimizações assim, ele não vai esbanjar tanta memória, obviamente, mas para fins de simplificação e para fazer com que o próprio desempenho do processamento se torne melhor, um data frame imutável, você não altera ele, você transforma e cria um novo data frame. E o esquema que você pode aplicar ali dentro, o esquema no sentido do nomes e tipos das colunas, ou pode ser inferidos a partir do próprio arquivo. Se nós pensarmos no arquivo CSV, como os exemplos que nós estamos usando, ele tem, na primeira linha em geral, o nome das colunas, e você pode deduzir, o Spark pode deduzir o tipo da coluna a partir dos dados que ele lê, fazendo um sampling dentro do arquivo. Ou você pode declarar isso com um esquema, você cria um esquema e passa esse esquema com um parâmetro quando ele está lendo o arquivo. De qualquer uma das maneiras, tem uma série de opções dentro disso, e a documentação conta bem mais a respeito do que a gente pode fazer. Os tipos básicos estão citados aqui, então a gente pode perceber aqui que em escala nós temos uma
Esse conjunto de classes aqui é muito parecido com as classes que a gente está acostumado, com as wrapper classes de Java e de Scala também. E os tipos que estão à esquerda, coluna à esquerda, são os tipos dentro do Spark. E aqui à direita nós vemos na tabela os mesmos tipos, byte, short, integer, long, um inteiro comum, um inteiro longo, um float, um double e assim por diante, para os tipos que nós temos dentro de Python. Em Python nós agregamos tudo como int, os de ponto flutuante todos como float. Em Java e em Scala a gente tem um float, tem um double, tem um byte, short, int, long para gerenciar, mas ele faz essas conversões e nós podemos trocar os dados entre linguagens sem o menor problema, respeitando o tipo interno da linguagem que vai ser usado para isso. Tem alguns tipos que são estruturados, aqueles tipos anteriores eram os tipos mais fundamentais, os tipos primitivos, os tipos estruturados como array de bytes, como timestamp, date, tipo array, que é uma sequência dentro dele, o tipo mapa, entre o tipo array e o tipo mapa nós podemos fazer buscas dentro dele ou não. Um tipo estruturado, que bem na verdade é muito semelhante ao que nós temos com os datasets, que são baseados em instâncias de row. Vão ter alguns exercícios de programação que vão mostrar um pouco mais sobre isso, mas um dataset é basicamente uma coleção de linhas e você pode tipificar essas linhas depois. Os tipos estruturados, que basicamente é uma classe que você declara que pode ser usada ali dentro, isso pode ser útil para processamento em Java ou em Scala. Alguns tipos para você trabalhar com blobs, como um tipo binário, um byte array, datas, datetime, timestamp, mapas e outros. Os tipos todos estão colocados de forma que você possa tratar diferentes objetos, possivelmente como arquivos XML ou arquivos JSON, arquivos onde você tem uma estrutura que possa ser mais complexa, para que você possa entregar um acesso melhor para a linguagem. Acessando um map, acessando um dictionary dentro do Python, ou outros tipos quaisquer, de forma que dentro da API você tem uma riqueza suficiente para abarcar a maioria das situações que você tem quando você toma um JSON, por exemplo, que seja mais complexo, mais estruturado, com objetos dentro de objetos, arrays dentro de campos, com objetos dentro dessa array, e assim por diante. Mesmo alguma coisa mais complexa como essa, é possível de ser modelada com os tipos padrões que você tem dentro do Spark. E aqui tem uma série de operações que são comuns dentro do Data Frames. É importante dizer que a documentação lá do Spark, nós já vimos o site dele, é bastante rica nisso. Quem está acostumado com as documentações de Java, de Python, de Scala, vai se sentir bastante à vontade dentro da documentação, eles tentam seguir o mesmo padrão, tem Javadocs para Java, por exemplo, e ali dentro vocês podem ver as opções todas disponíveis, os tipos de carregamento e coisas assim. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura e algumas operações de tratamento dos dados por padrão que acontece. Então tem uma interface em Java, em Scala, na verdade uma classe de alto nível, que é um Data Frame Reader. E esse Data Frame Reader vai ler de diversos tipos disponíveis, CSVs, JSON, XML e outros formatos como Avro, Orc, Parquet, que são tipos comuns, são formatos comuns para a gente carregar dados, para tratar dados dessa forma. Do mesmo jeito que a gente pode ler, a gente pode gravar um data frame depois. Então, um formato Parquet, por exemplo, tem um desempenho muito bom para operações colunares, para operações onde você tem, o Orc também, operações onde você tem um conjunto grande de colunas dentro de um data frame, mas na maioria das vezes você vai operar com poucas dessas colunas. Você tem dezenas ou centenas de colunas e vai usar uma dúzia delas para fazer cada tipo de operação, de consulta ou coisa assim dentro dele. Você pode ler de um formato CSV ou de um formato JSON, onde tanto o CSV quanto o JSON, a intenção só é exprimir os dados e mostrar os dados, colocar nomes, tipos e expor os dados em um arquivo, e depois gravar isso em um formato Parquet, de forma que nas próximas vezes você já carrega a partir do Parquet e tem um desempenho melhor dependendo das operações que você tem. Então, essas operações todas são citadas na documentação. Tem um exemplo aqui de uma leitura de um dado CSV
E nesse caso aqui tem duas opções, que são opções que a gente já viu nos exemplos. Então estou mexendo com o header, que é true, e estou pedindo para que o infer schema seja true também. Isso quer dizer que com header true, a primeira linha ele vai considerar como cabeçalho das colunas todas, e o infer schema ele vai fazer um sampling, vai buscar uma parte das linhas que está ali dentro e deduzir a partir delas qual é o tipo de cada coluna que você tem. E aqui embaixo a gente está salvando ele num outro formato, que é o formato Parquet, que é um formato onde você consegue um desempenho melhor, principalmente quando você tem operações com poucas colunas e um data frame que tem um conjunto grande delas, é um tipo de dados colunar. E os dados colunares são, em geral conseguem um desempenho melhor para consultas. Essas leituras e gravações vão ser feitas frequentemente e tem um conjunto grande de formatos de entradas e tem APIs novos para que você possa ter formatos de entradas diferentes, caso seja necessário. Apesar que as convencionais, JSON, CSV, XML, Parquet, arquivos de texto, Avro e assim por diante, já são mais suficientes para boa parte das operações que a gente faz. Uma vez que o teu data frame esteja carregado, ele está, em teoria, já em memory carregado, você não tem necessariamente certeza disso, porque mesmo o read de um data frame a partir de um arquivo, ele pode ser postergado dependendo das operações que você vai fazer depois. Na maioria absoluta das vezes ele tem que ler até para ele fazer uma análise do esquema e coisa assim. Mas do mesmo jeito que em um banco de dados relacional, você não pode determinar que o Spark faça as coisas num certo momento, ele vai tentar otimizar o máximo possível para fazer essas operações, então eventualmente as operações vão sair um pouco fora de ordem do que você imagina. A gente tem uma série de transformações de ações, uma série de métodos que podem ser aplicados a esse data frame, então as projeções e filtros são as mais comuns, já vimos em exemplos o fato de você usar um select, que é uma projeção, você vai dizer quais colunas você quer em uma certa consulta, por exemplo. O filter ou where, você vai aplicar um filtro, vai dizer quais registros, quais linhas você quer. E tem uma série de modificadores como limit, como o show, quando ele mostra os dados. Vocês viram no exemplo, ele sempre mostra os 20 primeiros registros, sempre tem um limit 20 já implícito. O distinct e outras operações que ficam bem parecidas com alguma coisa que a gente vê dentro de um SQL. Não por acaso. O fato de você acrescentar colunas, de você retirar colunas, acrescentar nomes diferentes para colunas, também é possível dentro disso. E isso mostra de novo o fato de que quando você faz uma ação em cima de um data frame, você está criando um outro data frame a partir disso. Com possivelmente diferentes colunas, com diferentes nomes de colunas, ele deixa bem separado o data frame original dos data frames transformados a partir dessas operações. Tem uma série de funções também interessantes para manipulação, funções ou métodos, né? Manipulação de datas, o toTimestamp, toDate, as funções clássicas que a gente já podia esperar, month, year, day. Funções de agregação como group by, order by, count, sum, AVG, mínimo, máximo, min e max. Todas as funções que a gente tem já disponíveis, de novo, em diversas APIs e também em SQL, também são bastante semelhantes a isso. Todas as documentações, essas functions estão disponíveis lá no Spark SQL Functions, tem a documentação para isso. A gente pode fazer joins, e agora a gente está ficando cada vez mais próximo de um SQL realmente. Tem join, tem union, tem diferentes tipos de joins para você poder fazer isso. Os joins entre data frames seguem a mesma lógica de um join entre tabelas. Você tem que escolher quais são os campos sobre os quais as tabelas vão executar esse join. Join on, join using, join com igualdade entre campos específicos de tabelas diferentes. Ele não tem o natural join, até onde eu me lembro que pode ser bom. Mas os joins convencionais a gente tem. Uma série de funções estatísticas também, correlation, covariância, quantis, frequência de itens e coisas assim. E essas funções, elas já existiam, embora talvez não com o mesmo nome, nas RDDs também. O join em particular, você podia fazer joins da RDD, você tinha já essas execuções. A única questão é que, como o RDD ele não tinha
tipo, ele não tinha um esquema. Apesar de existirem os schema RDDs em Scala, na maioria das vezes o RDD não tinha esquema, o próprio Spark não tinha muitos meios para conseguir otimizar as operações que ele fazia. Isso é o que a gente chama de opacidade desses dados internos. A execução em si e algumas das funcionalidades de boa parte das funções, dessas operações, não mudou tão drasticamente, evoluíram obviamente, né? Mas não mudou tão drasticamente dos RDDs para os data frames. A questão é que agora com os data frames, como os esquemas são visíveis para o processador do Spark, para o core do Spark, ele consegue, enfim, fazer uma otimização bem melhor do que ele fazia anteriormente. Então, além dos dados estarem já distribuídos in memory, evitando passos intermediários gravados, a ordem e o lazy execution faz com que a ordem das operações seja possivelmente alterada, sempre em prol de um desempenho melhor, sempre otimizando baseado em aprendizados que o Spark já conhece, do mesmo jeito que um Query Engine Processor faz em um banco relacional. Tem um conjunto grande de funções prontas para isso. Esse aqui é o nosso primeiro selo RTFM, que não sei se vocês conhecem todos, né? O Read the, não vou usar a palavra F-Word Manual, pode usar o Read the Fine Manual, caso vocês queiram, mas a palavra não é bem essa. Mas o fato tem um monte de coisa lá no manual, lá na documentação do Spark. Vão lá, leiam, tem aquele livro que está na apresentação inicial do Spark, ele é disponível lá no site Databricks, vocês podem baixar ele livremente. Mas a documentação já consegue ter um monte de coisas. Fossem lá na documentação, tem uma série de funções. E os exemplos de data frames também que vão ser mostrados vão mostrar as operações tanto em Java quanto em Python, em Jupyter Notebooks, para que vocês possam ter uma ideia de como esses data frames tratam esses dados. Mas você pode, é bem fácil imaginar que é mais ou menos como você executar sequências de comandos SQL-like, parecidos com SQL, dentro desses data frames. Bom, a seguir vocês vão ver alguns exemplos de como isso acontece nos data frames em Java e em Python, e eu espero que isso ajude vocês a fixar melhor esse conhecimento, vocês possam ter uma boa noção de como que essas funções ajudaram bastante o Spark com os data frames a ganhar bastante em popularidade. E se vocês perceberem que no meio dos exercícios, no meio dos exemplos, vocês estão fazendo alguma coisa muito parecida com o que daria para fazer com o comando SQL, não se preocupem, isso não é nenhum tipo de coincidência, e logo em seguida nós vamos fazer justamente esse tipo de operação com o SQL dentro dos data frames em Spark. Era isso para essa palestra. Obrigado, gente, e até mais.